prazer poder estar aqui dialogando com vocês nesse nosso bate-papo de terreiro de terça. E hoje eu queria fazer um recorte muito rápido, dentro da métrica, né, dentro dos nossos diálogos de terreiro. Eu acho que é importante para afirmar entendimentos. Eu já vi que tem bastante pessoas aqui diferentes hoje, né? Então nunca é demais a gente reciclar, né, aquilo que a gente já vem falando e relembrar pontos chaves. E um desses, né, eu venho falando muito da importância do movimento humanista, né, como abarcador de consciências em seus mais amplos aspectos. E dentro, né, dessa afirmativa, a gente disse que o trabalho do movimento humanista é resgatar a protossíntese religio-científica, no primeiro momento. Não compôs isso, mas vocês precisam guardar que são as 4 bases dos saberes humanos. Então, ele está falando que resgatar a protossíntese religio-científica, sugestivamente já é a filosofia, a ciência, a arte e a religião. Elas precisam trabalhar conjuntamente, integrado. O que a gente tem hoje são saberes dispersos, né? Cada um pensando de forma isolada e assim se fragmentando ainda mais cada vez a sociedade. Então, são os pessoais da academia achando que a racionalidade é suficiente, são os outros que são sentimentalistas achando que aquilo é só a caridade no sentido direto é possível, ou um pieguismo sentimental que extrapola os limites da família. Então, qual que é a proposta do movimento? Resgatar, né, a protossíntese religio-científica para que esses setores possam dialogar. Mas aí, encerra-se o movimento humanista? Não. É onde se tem uma base sólida, mas o objetivo é alcançar a protossíntese cósmica. E o que seria a protossíntese cósmica? É uma fusão do que a gente entende hoje como amor e sabedoria. E aí, para ser muito direto com vocês, né, quando a gente soma filosofia com ciência, a gente tem sabedoria. Quando a gente soma arte com religião, a gente tem um amor. Então, esses dois sentimentos são o que move a humanidade, seja nos seus aspectos mais amplos ou mais simples, mais rasteiro, mais na condição do terra-terra. Qual que é o nosso papel nesse cenário? Nós somos uma única família, chamada raça humana. Existem as distinções que são pontuais, mas não vamos aqui entrar no mérito da questão. O que a gente precisa entender é que quando se faz, né, essa chamativa da integração da sabedoria e do amor, nós precisamos avançar muito ainda. E avançar é entender esse caminho, né? Por isso, também é uma retórica nossa, que a Umbanda apresenta a vocês 3 caminhos. Por isso chamado de doutrina do triplo caminho. Vocês já deram o primeiro passo, que é estar envolvido com o movimento, seja de forma direta ou indireta. Explico. Nós, de branco, temos responsabilidade mediúnica, temos compromisso espiritual, isso é uma envolvência direta. Mas vocês que não têm esse compromisso mediúnico, têm uma envolvência indireta. Mas o processo iniciático é comum tanto para nós, que estamos nessa fusão de transmissores, né, da espiritualidade, quanto a vocês, que é um processo evolutivo. Então, quando a gente fala numa caminhada dentro do movimento umbandista, a gente está falando de se adequar, né, a esse tríplice caminho. E aí eu vou explicar e vocês vão entender agora. Quando falamos de tríplice caminho, dizemos, né, ou afirmamos, né, que temos 3 possibilidades. Um caminho da sabedoria, que ele é mais intelectual, ele é mais racional, ele mexe com a nossa mente. Nós temos um segundo caminho, que é o do sentimento, o emocional, que mexe com as nosso íntimo. E nós temos um terceiro caminho, que ele é muito prático e objetivo. A gente não pode se contentar com a inércia do caminho. O processo evolutivo é você sair da inércia. Para nós que estamos encarnados em especial, nós temos uma caminhada que poderia ser chamada de lenta. Porque a gente está jungido, né, à realidade da matéria, embora sejamos espíritos. Mas ainda assim nós temos 3 possibilidades. Tem pessoas que são mais intelectuais, tem outras pessoas que são mais emocionais, mas tem pessoas que são muito práticas. Os 3 caminhos podem perfeitamente nos conduzir, mas qual que é o grande segredo? É tentar unificar essas 3 possibilidades. E aí a gente chama isso para a nossa responsabilidade existencial. Por quê? Porque nós, na condição de seres humanos, nós utilizamos
de órgãos de sentidos para que a gente possa expressar. Então nós temos um organismo mental, um emocional e um físico. Então nós precisamos usar a nossa parte intelectual, precisamos usar a nossa parte emocional e a nossa parte prática, que é a busca, a materialização dos nossos desejos materiais. Traduzindo, nós somos um corpo, nós somos um espírito manifestado numa matéria que temos essas três possibilidades: de pensar, de sentir e de agir no caminho. O que acontece conosco nos nossos erros? A gente se equivoca. Quando optamos, às vezes, de forma obtusa, numa racionalidade que não comporta modificação, porque achamos que somos donos exclusivos da verdade, ou quando nós nos endurecemos num sentimento, achando que a gente não pode também flexibilizar para dialogar com outro irmão, ou então achamos que o caminho está muito bom, está tudo certo, vou ficar por aqui mesmo, essa minha zona de conforto está tudo beleza, mas não é, velho. E aí é que entra os grandes males da humanidade, que são a ignorância, que causam guerras, juntamente com os ódios, né, que acabam gerando conflitos mais diversos. E quase sempre, quando movidos somos pelo pensamento e pelos sentimentos não equilibrados, não estabilizados, nós vamos para atitudes quase sempre agressivas. É isso que causa as guerras. E aí é importante a gente saber que nós temos guerras que são íntimas, guerras internas e guerras externas. Eu falei aqui no último encontro que o rito de Ogum nos favorece a gente criar vontade, desempenhar vontade, que é um atributo da vibração, para que a gente possa vencer o caminho, vencer os obstáculos do caminho. E quase sempre a maioria desses são esses que batem a nossa porta na condição de encarnado, seja dentro da família, seja no grupo social, seja no trabalho, e aí as referências são as mais diversas. Mas todos nós temos demandas internas, externas. E se a gente não encontra a lucidez, um sentimento equilibrado e atitudes positivas para vencer o caminho, a gente fica pelo meio. E aí vamos repetindo numa roda de samsara as reencarnações que não é como se fosse o urubu, né? A cobra que corre atrás do próprio rabo, fica assim. E se é nesse sentido assim, nós repetimos os erros na condição horizontal, que é encarnado. Porque a gente perdeu o sentido da roda assim. Que é ir para o astral, se preparar e reencarnar de novo. Cumprir aquilo que tem que voltar para o astral. Essa é a roda positiva. Quando ela começa a ficar assim, nós estamos horizontalizados e muito apegados às nossas questões do dia a dia da matéria. E isso nos atrasa imensamente a caminhada. E aí eu vou encerrar a reflexão trazendo uma das frases dos mentores de nossa casa, especificamente o Caboclo Paulo Coral, o mestre Daniel. Ele fala que nós precisamos encontrar a unidade para vencermos a diversidade. Então precisamos buscar a unidade para vencer, na diversidade para vencermos as adversidades. Pegaram as palavras? Precisamos ser um em nós mesmos. Na diversidade, que são as temperanças diversas, né? Cada um de nós é um ser diferente, vivemos condições diferentes. Isso é diversidade. Só que quase sempre, quando enfrentamos o nosso caminho, surgem as adversidades. E buscar essa unidade é tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. É nós, em espírito, utilizando-nos de um corpo, então estamos em perfeita sintonia, a matéria com o espírito, e vencendo o caminho. Com as várias dificuldades que surgem, mas com a vontade a gente vai suplantando. Para quê? Para que a gente encontre a unidade consciente. Pegaram? Esse é o recorte que eu queria fazer para vocês. E eu queria que vocês registrassem isso. Toda vez que nós falarmos em movimento humanista, é sair da inércia e ir em busca de um objetivo, mas de forma consciente. Não simplesmente por buscar por buscar. É você pensar o caminho, né? O Caboclo fala, e isso eu aprendi com ele. Se temos três fatores determinantes nas nossas expressões, que é o pensar, sentir e agir, então nós precisamos pensar o caminho. Você reflete sobre ele primeiro. Sinta o caminho, para ver se aquilo é verdadeiro, se aquilo você realmente necessita fazer. E depois percorre o caminho. Percebeu a unidade?
O meu pensamento vai estar alinhado com o meu sentimento e com as minhas ações, que é a própria atitude e objetivo de avançar no caminho. O que não pode acontecer, e aqui eu encerro a minha fala para não ficar extensiva, é a mente estar para um lado, o sentimento está para o outro, e as atitudes para outro completamente diferente. Ou seja, pensar de um jeito, sentir de outro e agir de outro, é exatamente o contrário do que estou aqui afirmando para vocês. Nós não temos unidade. Nós nos fragmentamos. E é aí que é o grande segredo. Nós precisamos encontrar a unidade em nós mesmos. Ter certeza do que a nossa mente está nos pedindo. E essa mente refletir no nosso coração para a gente ter certeza emocional que aquilo nos faz bem. Daí sim, tomar atitudes no caminho. Dá um passo de cada vez. É isso que eu queria deixar registrado na noite. Isso são conversas de terreiro. Para toda vez que a gente bater esse papo aqui, a minha intenção é fazer vocês refletirem e, dentro do pouco que sabemos, contribuir, né, para que vocês possam, pelo menos, não beijar o caminho. E quando eu estiver nesse percurso, refletir sobre ele. No mais, saravá, para o